E aí, pessoal, beleza? Alfredo Neto aqui. E essa é a aula número 2 do nosso curso gratuito de CorelDRAW aqui no nosso canal no YouTube. E nessa aula eu quero apresentar para você aqui as principais ferramentas básicas aqui no CorelDRAW. Então vamos começar com a ferramenta seleção. E cada uma dessas ferramentas que eu apresentar aqui, se caso você não visualizar aí no seu CorelDRAW, veja que aqui embaixo ó, tem um ícone aqui de mais. Clicando aqui nesse ícone de mais, você consegue adicionar outras ferramentas, ou a ferramenta que você não estiver visualizando aí, você pode desmarcar uma dessas opções aqui que não vai, que aí ela vai deixar de exibir aqui nessa barra lateral, ok? Então, você pode configurar essa exibição das ferramentas por aqui, ok? E essa barra lateral aqui, essa barra esquerda de ferramentas, você consegue ocultar ou exibir ou reexibir essa barra de ferramentas aqui no menu Janela, Barra de Ferramentas, Caixa de Ferramentas. Então veja que eu ocultei ela aqui agora, tá? Então, para eu reexibir, eu venho aqui em Ferramentas, ou eu venho aqui menu Janela, Barra de Ferramentas, e deixo marcado essa opção aqui, tá? Caixa de ferramentas, ok? Cada uma dessas ferramentas aqui, que você vai ver que tem uma setinha aqui do lado, né? Então, aqui na ferramenta seleção, por exemplo, se eu clicar e arrastar, ele vai exibir essas outras opções também aqui em cada uma dessas ferramentas, tá? Você pode clicar e arrastar ou apenas clicar mesmo nessa setinha aqui, que ele exibe as demais opções da ferramenta, tá? Então aqui na ferramenta seleção tem mais essas duas outras opções aqui, tá? Então eu vou selecionar, vou criar um objeto aqui, só para exemplificar. Então a ferramenta seleção, o principal objetivo dela é, como o nome de fato indica, selecionar um objeto, selecionar uma imagem. Então eu cliquei em cima daqui desse quadrado que eu desenhei aqui, ele está selecionado. Quando eu clico em um objeto, ele aparece esses quadradinhos em volta aqui, que permite eu aumentar ou diminuir o objeto. Então, pegando pela diagonal, ele sempre vai aumentar ou diminuir de maneira proporcional, né? Vai estar aumentando ou diminuindo a altura e a largura de forma proporcional. Se eu aumentar ou diminuir pegando aqui pelo quadradinho do lado, ele vai aumentar ou diminuir apenas a largura, né? E da mesma forma aqui, ele aumenta ou diminui apenas a altura, certo? Quando eu tenho um objeto selecionado, ou poderia ser uma imagem aqui também, tá? E eu clico mais uma vez com a ferramenta seleção, veja que ele aparece aqui outras opções. Então, nos cantinhos aqui, essas setinhas em curva permitem que eu rotacione o objeto. Então, veja só, eu consigo rotacionar e eu consigo controlar também essa rotação aqui, ó, escolhendo exatamente o ângulo de rotação que eu quero colocar, tá? Eu consigo fazer isso por aqui também, colocando um ângulo específico. Aqui eu vou deixar 0 para voltar como estava antes. Veja que ele me dá essa opção aqui também de inclinar o objeto. Então, eu clicando e arrastando para a direita ou para a esquerda, eu inclino esse objeto, ok? Aqui também eu tenho essa opção, tá? Então, lembrando que quando eu clico uma vez com a ferramenta de seleção, ele me dá as opções de aumentar ou diminuir o objeto. Eu clicando mais uma vez, ele me dá as opções de rotacionar ou de inclinar esse objeto, ou poderia ser uma imagem aqui também, ok? Então, ferramenta de seleção, eu tenho basicamente esses recursos aí. Como que eu faço para selecionar mais de um objeto? Então, eu vou duplicar através das teclas Ctrl D esse retângulo aqui. Então, eu tenho 4 retângulos aqui. Se eu quiser selecionar
os 4 de uma vez? Uma das opções que eu tenho é clicar e arrastar. Quando aparece essa linha, tudo que ficar dentro dessa linha aqui, ele vai selecionar. Então, veja só, selecionou os 4. Se eu faço isso aqui, ó, ou seja, a linha está encostando nesses outros objetos aqui, nesses dois retângulos aqui. Mas ele vai selecionar só esses dois, porque foi os que eu englobei aqui com a linha da ferramenta de seleção, ok? Então, para eu selecionar os 4, eu tenho que englobar os 4 com essa linha. Uma outra opção que eu tenho é, quando eu clico fora aqui, ele tira a seleção, tá? Então, eu esqueci de falar isso. Eu tenho um objeto selecionado. Cliquei fora aqui em qualquer outro lugar na página ou fora da página aqui, ele tira a ferramenta, ele tira a seleção desse objeto. Uma outra forma de selecionar mais de um objeto, eu seleciono o primeiro e segurando a tecla Shift, eu clico nos demais que eu quero selecionar também, tá? Então, é uma outra forma de selecionar vários objetos. Então, descendo aqui, nós temos a ferramenta Forma. Então, quando eu tenho um objeto selecionado, no caso aqui de um retângulo, por exemplo, com a ferramenta Forma, o que eu consigo fazer? Quando eu clico aqui na ferramenta Forma, ele aparece esses quadradinhos aqui. Se eu clicar e arrastar, ele vai arredondar, veja bem, ele vai arredondar todos os cantos desse retângulo. Quando eu seleciono a ferramenta Forma, eu clico em cima de um desses cantos aqui, ele vai arredondar apenas desse canto que está selecionado, que está na cor preta. Tá vendo? Então eu vou desfazer aqui com as teclas Ctrl Z. Então ele desfez. Então eu tenho esse recurso aqui através da ferramenta Forma. Se eu tiver uma imagem, eu vou pegar uma imagem aqui para usar como exemplo. Então eu peguei uma imagem aqui, apenas para exemplificar. Com a ferramenta Formas, clicando na ferramenta Forma e clicando e arrastando aqui, ó, eu consigo cortar uma parte da imagem. Então veja só. E depois eu posso voltar e ele exibe esse pedaço da imagem que havia sido escondido aqui, recortado, ok? Então tenho esse recurso aqui com a ferramenta Forma também. Uma outra coisa que a ferramenta Forma pode ser útil também, são vários recursos, são várias coisas que dá para você fazer com a ferramenta Forma, mas eu vou exemplificar aqui só algumas coisas que você pode fazer com a ferramenta Forma, tá? Para que o vídeo não fique tão longo. E no decorrer do curso, a gente vai explorando mais recursos que a gente tem com cada uma dessas ferramentas, ok? Então, com um texto, eu vou escrever um texto aqui, apenas para demonstrar o que a gente pode fazer com a ferramenta Forma também. Quando eu tenho um texto e eu clico aqui na ferramenta Forma, ele me exibe duas coisas. Esse ícone aqui, ó, eu consigo controlar o espaçamento, tá? Clicando e arrastando para a direita ou para a esquerda, ele aumenta ou diminui o espaçamento entre as letras e entre as palavras, tá? Se esse texto estiver em mais de uma linha, clicando na ferramenta Forma, ele me dá a opção aqui, ó, de aumentar o espaçamento entre as linhas. Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui agora a ferramenta Cortar. Então, eu consigo cortar objetos, imagens. Então, no exemplo de uma imagem aqui, eu clico e arrasto, e que eu consigo controlar depois, aprimorar aqui a zona de corte. Então, o que tiver dentro aqui dessa área aqui é o que vai ser cortado, tá? Eu posso pressionar Enter ou clicar aqui nesse botão cortar e ele fez o corte aqui na imagem, ok? Aqui eu tenho a ferramenta Zoom, então clicando e arrastando ele vai dar o zoom.
Clicando e arrastando com o botão direito, ele tira o zoom. Uma outra forma de eu trabalhar com o zoom é com o botão scroll do mouse, o botão de rolagem aí do mouse. Então eu consigo controlar o zoom também. Se eu segurar a tecla Alt e rolar o botão de scroll do mouse, o botão de rolagem, ele vai subir a página ou descer, tá? E segurando a tecla Ctrl e usando o botão de rolagem aí do mouse, ele vai conduzir a página para a direita ou para a esquerda. Descendo aqui, eu tenho a ferramenta retângulo, que eu utilizei agora há pouco para fazer aqueles retângulos aqui para exemplificar. Tem a ferramenta elipse, então eu clico e arrasto e automaticamente é feito o desenho. Segurando a tecla Ctrl, eu faço aqui uma elipse, né, um círculo uniforme, né? Então com um diâmetro uniforme. Isso serve também para a ferramenta retângulo. Se eu segurar a tecla Ctrl, ele vai desenhar um quadrado perfeito, tá? Aqui eu tenho a ferramenta polígono e dentro da ferramenta polígono eu tenho outros objetos aqui. Dentro aqui desses outros objetos, dentro de formas comuns, quando eu clico em formas comuns, ele aparece aqui em cima, ó, diversas formas básicas, formas de seta, forma de fluxograma. Eu posso escolher uma dessas formas aqui, tá vendo? Ó, tem coração aqui, tem raio, tem várias formas aqui básicas que são bastante úteis, tá? Então, eu selecionando uma dessas aqui, eu consigo, quando eu clico e arrasto, ele já desenha aqui a forma que eu escolhi. Posteriormente, eu tenho aqui a ferramenta texto, né? Clicando aqui na ferramenta texto, quando eu clico uma vez, eu consigo escrever e se eu vou digitar apenas uma palavra ou um texto curto, uma frase, então basta eu clicar da forma que eu fiz aqui. Se é um texto longo, eu clico e arrasto. Por quê? Porque ele cria uma caixa de texto, tá vendo? Então ele cria essa caixa de texto aqui e é muito mais fácil eu trabalhar com a formatação desse texto, tá? Então quando eu vou digitar um texto longo, então clico e arrasto para fazer a caixinha de texto, né? Se é um texto curto, então basta eu clico aqui na ferramenta texto, clico uma vez aqui onde eu for escrever e aí eu consigo e eu digito o meu texto normalmente, tá? Então essa foi a nossa aula de número 2 com as principais ferramentas básicas aí para você começar a trabalhar com CorelDRAW. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Então é isso, valeu e até a próxima.